agora, então, assistir a um vídeo sobre rastreabilidade e, em seguida, nós teremos a palestra de Ricardo Andrade, assessor de sustentabilidade e relações institucionais do CICB. Ele apresentará para a gente o panorama setorial da indústria de couros. O Brasil é um dos grandes exportadores de produtos agropecuários do mundo. Por esse motivo, o setor também é alvo de fortes críticas e pressões internacionais quanto às questões ligadas ao meio ambiente. Nesse sentido, a rastreabilidade é uma importante aliada para comprovar que a produção de grãos e proteína animal acontece em áreas regulares e de acordo com protocolos socioambientais. O desafio das grandes commodities como soja, milho, algodão, entre outras, está em atender às exigências dos mercados mundiais. No caso da pecuária, especificamente, o processo de rastreabilidade socioambiental precisa envolver todo o ciclo produtivo da carne. Os frigoríficos conseguem reunir informações de seus fornecedores diretos, ou seja, de quem eles compraram gado para abater. O desafio é fazer o controle das fazendas de cria e dos fornecedores indiretos das plantas frigoríficas para obter a informação no início da produção. Isso porque o mercado quer saber se os territórios por onde os animais passaram, desde o seu nascimento até o abate, são livres de desmatamento e de questões socioambientais sensíveis para os consumidores. Desafio importante para o Brasil, já que em muitos casos o animal nasce em uma fazenda, na sequência é vendido para uma segunda propriedade, onde se junta outros lotes de bezerros para virar boi magro e depois ainda é comercializado novamente para uma terceira fazenda, onde acontece a última etapa da produção, a engorda. Assim, como garantir e comprovar para o mercado que durante todo esse trajeto os animais estavam sendo produzidos em áreas legalizadas? Será que o Brasil já tem resposta para esse desafio? É isso que o Ricardo vai nos responder agora, então. Por favor, Ricardo. Boa tarde a todos. É um prazer poder recebê-los aqui nessa tarde, poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, que é o tema da rastreabilidade. Eu prefiro sempre falar em termos mais gerais, né, e nós estamos falando um pouco de sustentabilidade, tá? Eu acho que talvez seja a palavra que nos cabe melhor, porque a rastreabilidade é uma ferramenta dentro do sistema de qualidade, dentro do sistema de sustentabilidade. Então, esse é o tema que a gente vai estar tratando hoje. Vamos trazer algumas perspectivas, né, do setor, a visão que o setor de curtumes tem sobre essas demandas, né, que nós estamos tendo hoje na cadeia. Aproveitar a oportunidade e parabenizar todas as mulheres pelo dia de hoje. Bem, no panorama setorial da indústria do couro, nós vamos estar praticamente falando em 3 módulos, tá? Um é a pecuária, mas o que a pecuária tem a ver com couro? Bem, tem tudo a ver com o couro. Nós somos parceiros de muitos anos, trabalhamos em conjunto para construir um Brasil mais inclusivo, né? Um Brasil que exporta muito, é muito relevante nas exportações de carne no mundo e também muito relevante no couro. Controle socioambiental de fornecedores. Bem, aqui eu acho que é o ponto talvez mais significativo nosso, né? Nós estamos falando não só da rastreabilidade, não é só entender da onde que aquele bezerro vem ou de onde aquele boi vem, mas principalmente se da onde ele vem, essas fazendas estão cumprindo os protocolos socioambientais. E por último, nós vamos passar um pouco do como que funciona hoje a rastreabilidade na cadeia do couro. Bem, primeiro eu acho que é importante destacar, aqui são os curtumes distribuídos pelo Brasil, tá? Hoje nós temos aí 214 unidades produtivas. Gostaria de fazer um destaque para a região norte, onde a gente tem hoje uma demanda muito grande, principalmente com relação ao desmatamento, né? É uma região que
que tem se desenvolvido muito, tanto na pecuária, agricultura, e a gente tem hoje aqui na região norte apenas 12 curtumes que estão hoje trabalhando nessa região. Então, é um recorte importante, porque boa parte da produção do couro está ainda nos estados do centro-oeste, sudeste e principalmente no sul. Tá? Então, esse é um ponto importante. Certificações ambientais. Então, esse é um outro aspecto bastante significativo, né? Nós temos, hoje, 78% das empresas do Brasil possuem certificações ambientais dos curtumes. Tá? Então, esse é um número bastante significativo, principalmente quando a gente vê que houve aí uma redução das empresas que não possuem certificação. Isso quer dizer que, cada dia mais, há uma preocupação maior, né, da indústria, para que a gente possa estar se adequando às condições e às exigências do mercado. Pecuária no Brasil. Eu vou passar esse tema um pouco rápido, no sentido de que a gente tem aqui os nossos especialistas, mas esses são os desafios que nós entendemos que nós temos hoje, né? Nós temos muitos outros desafios, mas eu procurei ser breve nesses, só para a gente poder entender um pouco. Primeiro, deixar claro que o Brasil é um Brasil de muitos Brasis, né? Então, muitas vezes eu vejo falando que o Brasil tem problema de rastreabilidade, que a gente não sabe fazer, que a gente não faz. Eu falo, de qual Brasil você está falando? Se a gente estiver falando, por exemplo, de Santa Catarina, nós temos um Brasil que tem rastreabilidade individual há muitos anos, livre de vacinação, um controle bastante efetivo da política pública com relação a esses controles. Mas nós também temos o Brasil da região norte, do Pará, do Mato Grosso, que é uma região onde nós ainda estamos em pleno desenvolvimento, mas que os agentes que estão presentes nesses estados estão bastante conscientes e estão bastante alinhados da necessidade de nós buscarmos soluções para a rastreabilidade. Primeiro ponto, a manutenção de novos mercados. Também aqui eu gosto de fazer um recorte, né? A gente tem hoje uma exigência muito grande dos consumidores com relação à questão das mudanças climáticas. Cada dia mais as mudanças climáticas têm afetado as populações de todos os mundos. Então, essa é uma preocupação hoje que é generalizada, né? Obviamente que ela está mais presente na Europa, em razão dos problemas que eles estão enfrentando, mas de forma que é um problema de ordem global e todos nós aqui temos nossa responsabilidade. Qual é a diferença que eu vejo? Se a gente olhar, por exemplo, o mercado de exigências do consumidor, nós podemos destacar, por exemplo, a China, que hoje a exigência da China ela está muito mais relacionada, por exemplo, à segurança alimentar. Então, o Brasil, já de muitos anos, tem um sistema de controle sanitário bastante eficiente. Nós exportamos a mais de 100 países há muitos anos, países muito exigentes, como os Estados Unidos, a própria Europa e vários outros países que o Brasil tem parceria. Então, a gente já faz isso há muito tempo, tá? E a gente, na verdade, agora está sendo questionado sobre o que a gente faz há muito tempo. Por outro lado, nós temos os consumidores europeus, que estão bastante preocupados com questões com relação à mudança climática, a questão do desmatamento, que está diretamente ligada a esse tema. Emissões de gases, né? Então, nós estamos falando justamente do desmatamento, que é a mudança do uso do solo, né? Então, a gente está usando esse solo e está desmatando, né? E, então, essa é uma preocupação eminente do nosso setor. A rastreabilidade do fornecedor indireto, bem, estou sendo bem direto aqui, a gente tem falado muito sobre a rastreabilidade do fornecedor direto. O grande desafio hoje seria a rastreabilidade do fornecedor indireto. Regularização ambiental, talvez aqui eu acho que é um tema bastante importante também, para que a gente possa fazer os controles e utilizar as ferramentas hoje que estão disponíveis. É muito importante que a regularização fundiária, que a regulação ambiental ela seja promovida pelos órgãos responsáveis, principalmente os agentes públicos, que têm a responsabilidade de zelar por esse trabalho. E o bem-estar animal, nós não podemos deixar de falar também, é um assunto muito importante. Quando a gente fala de bem-estar animal, você vai num curtume hoje, os curtumes, um couro, por exemplo, ele pode ter até 5 marcações. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso,
Acho que é um assunto bastante importante quando a gente está falando de bem-estar animal, que não me parece adequado um animal com 5 marcações no couro estar de acordo com algum critério que seja de bem-estar animal. Aqui eu gostaria de destacar um pouco a questão do uso da terra, né? A gente aqui fez uma pequena comparação de como que a gente poderia poupar terra, tá, com a nossa produção. O Brasil tem destacado na produção, tanto de soja, de milho, de commodities, né, de carne bovina, e a gente já está associado à questão do desmatamento, como que se a gente precisasse de mais áreas para produzir. Isso não é verdade. Tá? Se a gente pegar a soja num recorte de 2000 a 2020, tá, nós temos aí um aumento de produtividade da ordem de 30%, e o que equivaleria aí a gente disponibilizar por volta de 15,2 milhões de hectares. O milho é a mesma coisa, né? Aqui no Brasil nós utilizamos milho primeira safra, segunda safra. A segunda safra nós tivemos aí um aumento significativo da área, tá? E esse aumento permitiu que a gente tivesse aí uma redução ou uma disponibilização de mais de 10,8 milhões de hectares. E na pecuária também, trazendo apenas alguns indicadores, né? Como uma redução de pastagem, aumento do rebanho e aumento de produtividade, a gente juntar esses fatores, nós estaríamos falando também aí de uma economia de 32,4 milhões de hectares. Tá? Então, você imagina que parece pouco, mas nós estamos falando da metade da agricultura da França, 3 vezes a agricultura de Portugal, 2 vezes a agricultura da Alemanha, e o que equivaleria aí uma economia total de quase 58,4 milhões de hectares. Lembrando que o Brasil tem 170 milhões de hectares, nós estaremos falando de 1/3 de liberação de áreas para a produção. Se a gente fosse considerar nesse produtividade, hoje, o que está sendo trabalhado no Brasil, uma produtividade aí por volta de 1,5, 2, sistemas mais avançados, até 3 unidades de animais por hectare, nós estaríamos necessitando somente de 65 milhões de área de pastagem para produzir o que nós estamos produzindo hoje. Então, nós não precisamos desmatar mais, nós temos capacidade, e o Brasil tem feito esse trabalho há muitos anos, e então a gente está observando aí a possibilidade de trabalhar sempre com essa visão de que a gente pode produzir mais em menos área de forma sustentável. Esse gráfico aqui também eu acho bastante importante, porque a gente está aqui olhando produtividade e área de pastagem. Então, se a gente olhar nos últimos anos, né, nos últimos aí 30 anos, nós tivemos uma redução bastante significativa da área de pastagem e, ao mesmo tempo que a gente teve um crescimento da ordem de 3 vezes a produção. Então, isso significa que o Brasil, a cada dia, ele precisa de menos área para produzir mais carne. Acho que esse é um fator bastante interessante. E como que isso é feito? Bem, tem várias práticas que hoje estão disponibilizadas para os produtores, né? Principalmente as práticas relacionadas ao Plano ABC, né, que a gente está falando de recuperação de pastagem, nós estamos falando de manejo de dejetos, nós estamos falando de rotação de cultura, plantio direto, integração lavoura-pecuária. Para vocês terem uma ideia, a integração lavoura-pecuária hoje, se a gente estiver trabalhando com a floresta, por exemplo, integração floresta-pecuária e agricultura, nós temos para cada carbono emitido, 9 sequestrado. Então, a gente tem uma condição não somente de produzir com qualidade, mas de produzir com muito baixo carbono ou, inclusive, sequestrando carbono, que é a nossa realidade. Aqui também com relação à redução de idade do abate, então, nós estamos falando de redução de emissões. As principais emissões emitidas pela pecuária, elas estão mais relacionadas à produção do metano, que depois se transforma porque tem o carbono, mas, basicamente, a maior parte das nossas emissões elas estão ligadas ao metano. Importante aqui também outro ponto. O Brasil ele representa somente 5% das emissões mundiais de gás carbônico. Tá? Então, muitas vezes a gente é colocado como sendo o grande vilão da questão da emissão, mas se a gente for olhar somente o setor de pecuária, nós somos 2% das emissões mundiais, ao posto que a China é 27%, a Europa é 17% e os Estados Unidos é 23%.
Então, os três blocos, ou países, juntos, eles têm mais de 60% das emissões. E, seguramente, não são as nossas 5 que estão causando todo esse problema. Bem, controle socioambiental. Aqui, nós estamos colocando aqui as principais certificações. Tá? Então, assim, o que eu posso trazer para vocês com toda a minha experiência de indústria e de carne e indústria de couro? Os sistemas de rastreabilidade nas indústrias, tanto de carne quanto de couro, eles são feitos há muitos anos. Tá? Há muitos anos. Eu, quando comecei minha profissão como zootecnista, o primeiro trabalho que eu fiz foi um trabalho de implantação de um sistema de rastreabilidade. Isso foi há 30 anos atrás, que fazia parte do programa de controle de origem. Então, a gente já faz isso há muitos anos. O Curtume também tem um histórico de muitos anos trabalhar com a rastreabilidade. Tá? Todo esse processo ele é auditado por grandes empresas, empresas internacionais. Então, é importante a gente entender que a gente tem um trabalho que é muito bem feito, tá? Dentro da indústria, dentro do frigorífico, dentro do Curtume, há um controle restrito dos processos, tá? E há pontos de controle que são muito importantes, que são auditados, e as empresas brasileiras, os Curtumes brasileiros, eles lideram, inclusive, as certificações de uma empresa que certifica, né, os Curtumes, uma empresa europeia. Nós lideramos mundialmente proporcionalmente a quantidade de certificações ouro, né, que seria a certificação mais importante. Nós somos líder nessas certificações, o que significa que nós conseguimos cumprir com os critérios estabelecidos pelos grandes mercados. Então, nós temos desde certificação animal, certificação do couro, LWG, CSCB, certificação da LIA, do Ministério Público com relação à socioambiental, principalmente na região norte, né, onde nós temos essas demandas, e todas as ISOs, né, que são colocadas, ISO 9000, a ISO SA 8000, que diz respeito a meio ambiente. O histórico que provoca as mudanças, muito importante também, tudo que a gente está falando está provocando as mudanças. Então, hoje nós estamos falando basicamente da questão do desmatamento, né? Mas essa preocupação já foi vista lá no Código Florestal. Então, lá quando foi lançado o Código Florestal, essa preocupação já existia, e a partir daí foram criadas diversas ferramentas para que a gente pudesse trabalhar. Critérios de compra de gado. Tá? Então, esse talvez é um ponto bastante importante para nós. Esse daqui são o levantamento de quais os dados que hoje nós precisamos para comprar o gado, tá? Se a gente estivesse falando do frigorífico. Então, nós precisamos aí do IBAMA, do CEP, do CAR, que é a parte do controle ambiental, o PRODES, que vai fazer a leitura do desmatamento, e a GTA, que é a guia de trânsito, que traz todo o histórico sanitário do animal. Então, de posse dessas informações governamentais, nós podemos, através de dados geoespaciais, fazer o monitoramento da cadeia. Tá? Hoje ele está bastante concentrado nos fornecedores diretos, mas também já temos muitos trabalhos, muitas empresas que já estão trabalhando mais fortemente no indireto. Aqui, acordos e ferramentas de monitoramento. Então, acordos formais, bioma, floresta tropical, os grandes frigoríficos, critério mínimo de operações de gado e bovinos em escala industrial, bioma Amazônia, tá? A resolução 1854 do Banco Nacional de Desenvolvimento, os médios e grandes frigoríficos, termos de ajuste de conduta, atual BIF, OnTrack, IONG e Imaflora. Então, esses são os acordos formais. Os compromissos do bioma Amazônia, os grandes frigoríficos têm um compromisso de 100% das fazendas fornecedoras diretas checadas, tá? E no bioma Cerrado, os frigoríficos estendem os mesmos controles para as compras nessa região. Quais são as ferramentas que nós temos para isso? Monitoramento geoespecial e as empresas que aqui estão trabalhando hoje. Então, já temos várias empresas que estão aí desenvolvendo trabalho com diversas empresas. Aqui a fazenda do fornecedor indireto nível 1, nível 2. Tá? Nível 1 é aquele fornecedor que fornece para a fazenda, que fornece para o frigorífico, e os níveis nível 2 e nível 3 são fazendas que fornecem para os nível 1. Tá? Os compromissos voluntários gerais dos grandes frigoríficos possuem metas de controlar, através de evidência socioambiental, toda a cadeia de fornecimento indireto. JBS 2025, a Marfrig 2025 no bioma Amazônia, 2030 no bioma Cerrado, e o Minerva até 2030 para todo o país.
Tá? Ferramentas, rastreabilidade por lote, utiliza a consulta do Guia de Trânsito Animal, tá? Que é um documento para fins sanitários. Nós temos aí o trabalho da Pecuária Transparente, da Ecotrace, nós temos o Visipeg, nós temos o SMGel, enfim, nós temos hoje diversas ferramentas que estão disponíveis, cada uma tem a sua função, muitas têm funções parecidas, mas são ferramentas que hoje eu posso dizer que elas conseguem trazer a resposta que nós estamos precisando, porém é necessário que a gente amplie a capilaridade dessas ações e que ela também possa ser inclusiva, que não seja só para os grandes frigoríficos ou grandes curtumes, também possam ser para as outras empresas. Legislações internacionais. Também aqui é bastante importante que hoje nós estamos com uma legislação, que é o Due Diligence, né, da Europa, que traz uma regulamentação que abrange o desmatamento legal e ilegal, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2025, provavelmente, nós teremos que comprovar que nós não compramos animais e não utilizamos couro de áreas que foram desmatadas legal ou ilegalmente. Tá? Isso também não é só uma exigência da Europa, nós temos aqui os Estados Unidos também com uma exigência que já está em trânsito e a Inglaterra também, o Reino Unido também com exigências nesse sentido. Bem, aqui só para os 2 tipos de rastreabilidade que nós temos hoje, né? Nós temos aí a nossa rastreabilidade individual, que é pelo SysBov, né? Hoje a gente está direcionando essa rastreabilidade para a União Europeia. Nós temos a rastreabilidade em lote, que é feita através do Guia de Trânsito Animal, tá? Então esses são os 2 sistemas. Mas esses 2 sistemas não contemplam, tá, o tema do socioambiental. Então, eles conseguem rastrear, mas a gente não consegue fazer o link com a rastreabilidade socioambiental. Aqui, só para a gente entender um pouco, eu sei que é um pouco complexo tudo isso aqui, mas é bem isso. Nós temos aqui as fazendas nível 3, que são as fazendas que entregam o gado direto para o frigorífico. Nessas fazendas, nós temos o fornecedor direto, tá, que possui baixo risco, alta evidência socioambiental. Então, quando nós estamos falando do fornecedor direto, nós estamos falando de fornecedores que a gente consegue comprovar a evidência socioambiental dele. E nós vamos aqui até o nível da fazenda nível 1, que é a fazenda de alto risco, né, de que a gente tem baixa evidência social. Tá? Esses são os pontos de monitoramento, né? Então, o ponto de monitoramento entre a fazenda de engorda e de cria, você pode estar fazendo um monitoramento geoespacial, como também você pode estar fazendo aqui na fazenda de tempo completo. Então, todos esses que estão em verde, a gente tem baixo risco, ou seja, alta evidência, e as azuis a gente tem média evidência, e as fazendas de cria, que são fazendas especializadas ou de cria ou de recria de engorda, a gente tem baixa evidência. Só um dado aqui também complementar, o Pará, que é um dos grandes estados produtores hoje, a maior parte do problema ligado ao desmatamento está 40% relacionado às fazendas diretas, tá? E mais 39% em relação às fazendas diretas de primeiro nível. Ou seja, é verdade, a gente precisa trabalhar muito o fornecedor indireto, mas nós temos muita lição de casa para fazer ainda. Os fornecedores indiretos de terceiro nível representam somente 8% dos problemas socioambientais de desmatamento. Rastreabilidade até o curtume. Bem, aqui a gente tem aqui os critérios que são necessários, tá? Então, o primeiro critério necessário e importante é o critério social de compra de gado, né? Então, nós necessitamos daqueles documentos que já foram apresentados, o PROD, o CAR, para que a gente possa, a partir desses documentos, a gente possa fazer um monitoramento, caso seja necessário. Tá? Esse documento vai para o frigorífico também tem uma série de documentos, a gente, inclusive, recentemente fez um documento junto com a BIEC, que esse documento vai estar sendo apresentado a todos, que é justamente a gente está normatizando a questão dos documentos necessários para que a gente possa também trabalhar essa parte. Uma vez tendo esses documentos, esse couro vai para o curtume, e aí a gente vai estar fazendo a marcação à pele. Então, assim, qual é a grande importância da rastreabilidade dentro do curtume? É ter essas informações socioambientais. Então, esse realmente é o nosso grande desafio. Uma vez que esse couro está dentro do curtume,
Os curtumes, na sua grande maioria, como eu já comentei, todos eles possuem sistema de rastreabilidade de produção bastante eficientes, tá? São auditados por grandes empresas, então, desde a hora que entra no curtume até a hora que sai para o cliente, a gente pode garantir que esses produtos são rastreados. O que a gente precisa fazer agora, em conjunto com os nossos parceiros, é também garantir a origem. Bem, a marcação, nós temos diversos tipos de marcação a martelo, marcador pneumático, marcador a laser. Tá? Essa marcação vai estar o frigorífico, o dia de produção, e também pode ter o lote, caso você queira fazer esse controle. Tá? Todas essas marcações, elas são eficientes. Tá? Todas elas funcionam muito bem, todas elas atendem os critérios de sustentabilidade, de rastreabilidade. A diferença, obviamente, é o nível de tecnologia que está sendo empregado e como que os curtumes estão utilizando isso. Essas são as certificações internacionais que nós temos para os processos, então ISO 9000, LWG, Blue Angel, CSB e TAF, que é diretamente ligado à indústria automobilística. Então, todos os curtumes que trabalham com esses mercados, eles têm essas exigências, então a gente percebe que o nível de controle para a rastreabilidade é bastante alto. É isso, eu queria agradecer a todos, muito obrigado.